Boa tarde a todos. Me chamo Yulia Mikheeva. Nesse exato momento, eu moro em Brasília e a minha escola U Idiomas também foi fundada em Brasília e está funcionando desde 2012. Só que o mundo ficou globalizado, e agora eu tenho alunos ao redor do mundo. Alunos que estão morando na Rússia, na Argentina, no próprio Brasil, em várias cidades. Então, hoje eu vou falar sobre a parte que 40% das pessoas acharam muito difícil. Mas depois, no final das contas, não foi tão difícil. Então, estou falando sobre a conversação. Conversação. Eu vou passar a minha apresentação. Conversação, prova oral, níveis A1 e A2. Dá para entender por que as pessoas têm medo, porque é a hora de verdade. Quando a ficha cai e você precisa sair lá da sua caixinha, do seu conforto, por trás da câmera, você precisa se apresentar. Então, você fica muito preocupado, preocupada com o que você está falando, o que você está falando. E, naturalmente, cada um de nós trava. Então, hoje, eu vou passar umas dicas práticas e teóricas, como você pode superar esse medo e se preparar melhor. Mas um pouquinho antes, eu vou contar um pouquinho sobre a nossa história. A nossa escola aplicou a primeira prova de proficiência em 2019. Tivemos 11 alunos dos níveis A1, A2 e B1. Todo mundo foi aprovado. Nessa fotinha, vocês podem ver os certificados sendo distribuídos na Embaixada da Rússia com a presença do embaixador da Rússia. Foi um momento muito glorioso para a gente. Para a gente, não somente para vocês, alunos, para a gente como professores. Por quê? Porque nós também temos nossos medos e preocupações, porque a gente fica preocupado com o seu sucesso. Seu sucesso significa o nosso trabalho bem feito. Então, essa foi uma glória para todo mundo. E você está estudando russo, você não está indo viajar para a Rússia, você não está indo estudar para a Rússia. Então, como que você vai saber que você está evoluindo? Porque realmente o seu contato com o russo é muito limitado. Então, você precisa de alguma prova. E essa prova não é para nós, não é para ninguém, para você. Então, essa é a resposta dos meus alunos que eu tive. Yulia, a gente amou, porque essa experiência abriu para a gente outras perspectivas no estudo de russo. Então, todo mundo que fez A1 agora está estudando para o A2. Várias pessoas que fizeram B1 estão estudando para B2. E olha só, nesse ano, até o presente momento, já temos 12 alunos matriculados na prova, aliás, já acho que são 13 ou 14, de todos os níveis. Olha só, nível C2. Eu juro para vocês, para mim, isso é um desafio incrível. Ou seja, uma pessoa está falando tão fluentemente em russo como eu. E o que eu posso oferecer para aquela pessoa? Por isso, eu também estou buscando, e eu não sou sozinha nessa escola, eu tenho outras professoras que estão trabalhando comigo, mas como o foco hoje é falar mais sobre a prova, eu vou já direto ao ponto. Então, essa aluna é uma aluna americana, e ela está estudando russo há muitos anos, e para eu poder passar alguma coisa para ela e ensiná-la, aperfeiçoando o nível dela, eu também estou fazendo curso na universidade agora para os professores. Então, constantemente a gente está aprendendo junto com vocês. Falando sobre a prova oral, vamos diretamente para o ponto. Vou falar sobre A1 e sobre A2. A diferença na prova oral não é tão grande na estrutura da prova que eu estou falando. Por quê? Porque as perguntas são quase as mesmas. Os tópicos, os temas são quase os mesmos. Mas o que vai fazer de diferença? O nível do próprio aluno. Porque ele vai poder executar mais coisas, vai poder produzir mais coisas na fala dele. Então, a primeira parte são perguntas e respostas de diferentes temas. Para o A1 e A2 são 5 minutinhos. Qual tipo de pergunta? A pessoa vai perguntar para vocês. Qual o seu nome? Você é de onde? Você mora onde? Você estuda o russo por quê? O que você faz no tempo livre? Você tem irmãos, irmãs? Você gosta de ler livros?
esse tipo de pergunta. A tarefa número 2, situações em que o aluno deve iniciar o diálogo. Ou seja, aquelas situações cotidianas, imaginando que você está lá na Rússia querendo pedir um sorvete, ou você está querendo pedir um café no restaurante, você está precisando comprar o ingresso para teatro. Então, essa situação, o aplicador vai dizer para você, imagina que você está numa biblioteca, descubra quais são os dias, os horários e quais livros em línguas estrangeiras você pode pegar. Então, e você começa o diálogo. E, de novo, 5 minutinhos. E a terceira tarefa é o monólogo sobre o tema diverso, de acordo com o nível. A1 são 10 minutinhos, A2 são 15 minutinhos, das quais você tem tempo para se preparar. Quais tópicos você vai abordar? Eu vou mostrar no próximo slide. Para o A1, para situações, a nossa tarefa número 2, e para os monólogos, temos os diversos tópicos. Os primeiros, por exemplo, na loja, nos correios, no banco, no restaurante, numa biblioteca, na sala de aula, na rua, numa consulta médica. Então, você vai precisar começar esse diálogo. Como? Também vou mostrar, fique tranquilo. Um monólogo vai ser: conta sobre você, conta sobre sua família, conta sobre seu amigo, conta sobre sua rotina, sobre o seu tempo livre. Então, como preparar? Também aguarda um pouquinho. A2, se vocês observarem, são muito parecidos. Os diálogos e monólogos. Só que aqui você pode ser mais espontâneo, um pouquinho mais, né? Você pode falar um pouquinho mais. E os tópicos, especialmente os monólogos, já vão ter, por exemplo, estudos. Fala onde você estudou, qual a universidade, qual a sua especialização. Me conta sobre a sua cidade natal, ou sobre saúde, sobre clima. Então, são um pouquinho mais difíceis. Eu tenho as minhas dicas para os meus alunos, que, devido à minha experiência com a primeira prova, eu posso afirmar que são muito úteis. E dicas bem básicas. Se você quer se preparar melhor para a primeira parte, para responder às perguntas, você pega aqueles livros que você usa para estudar, aqueles testes, aquele demo testes, você vai para a parte de conversação e você vê aquelas perguntas que estão escritas naquele livro. Ou seja, você pega todas aquelas perguntas e você faz um cards, um flashcards, né? Os cartões. Num lado você escreve a pergunta, no outro lado você escreve a resposta. Claro, consulte seu professor, ele pode corrigir você. E você vai, conforme o dia passando, todo dia você vai treinando um pouquinho mais. Você pega, olha a sua resposta, olha a pergunta, olha a resposta. Puxa, já memorizei, posso ir para o próximo. É assim, todo dia, 5 minutinhos, você vai treinando. A mesma coisa com treinar situações cotidianas. Você anota tudo, corrija com seu professor, peça para ele te passar a pronúncia certinha, e aí você vai treinando todo dia. Como preparar-se para diversos monólogos? Vou mostrar no próximo slide, mas basicamente você anota de novo todas aquelas perguntas, você escreve um monólogo, você corrige esse monólogo, você anota as respostas, você cria um tópico e você trabalha acima daquele tópico. Puxa, mas parece que eu estou memorizando, mas isso aí, infelizmente, A1 e A2 são ainda os níveis onde você não pode ser tão criativo. Você precisa estar dentro daquelos padrões para se sentir mais confortável. A próxima, frase coringa. O que significa isso? Cada pergunta que, de repente, for feita para você, pode conter as informações tais como: qual o seu livro favorito? Qual o seu filme favorito? Me conta qual a sua comida russa favorita. Se você for me perguntar, na hora da prova, eu que falo russo, vou ficar na dúvida e vou perder 5 minutinhos pensando. Você não precisa disso, certo?
Então, faz o seguinte, você simplesmente anota o seu livro favorito em russo, o seu filme, e você usa isso na hora da prova. Primeiro, isso vai demonstrar o seu conhecimento cultural e de alguns costumes russos. Por exemplo, eu gosto de blini с икрой, gosto de panqueca com caviar. Ótimo. Meu livro favorito, Azazel. Eu tenho uma aluna que sempre usa esse livro. Meu filme favorito, Guerra e Paz, vai na Emir. Puxa, super válido. Eu recomendo e isso gera certa tranquilidade, que além de se preocupar com o russo, você não precisa se preocupar mais com coisas que você precisa criar e inventar. E mais uma dica super valiosa. Se tiver dúvidas, gente, peça para repetir. Não tem problema nenhum você simplesmente virar e falar «Извините, пожалуйста», «Повторите, пожалуйста». Significa que você sabe como fazer isso e super humano. E como a Ana disse, as professoras estão lá para te apoiar. Todo mundo está torcendo pelo seu sucesso. As suas professoras, as professoras que estão aplicando a prova. Então, fique relaxado, mantenha calma e prepare-se. O que eu falei para vocês são perguntas e respostas. Então, a minha aluna, Luana, que está comigo já há alguns anos, que fez a prova para o A1, agora está se preparando para o A2, ela fez esses cards, esses cartões. Assim ela se prepara. Ela anota todas as perguntas, anota as respostas, a gente corrige junto, a gente trabalha sobre essas questões na sala de aula. A mesma coisa com situações e a mesma coisa com monólogo. E depois ela se prepara, ela prepara em casa e toda aula a gente treina um pouquinho. O monólogo eu anoto assim, eu anoto as perguntas e dou as possíveis respostas. E os alunos escolhem sobre eles, né? Por exemplo, o que eu vou apresentar para vocês é um monólogo sobre meu esporte favorito. Então, eu dei as possíveis respostas, ela adotou, gostou de alguns, desenvolveu, a gente corrigiu junto e assim seguimos. Agora eu vou mostrar como isso funciona de verdade. A gente gravou uns vídeos com essa aluna que eu estou falando, para vocês realmente verem como isso acontece de verdade. Como вы начали изучать русский язык? Ótimo, essa foi a minha pergunta. Я начала изучать русский, чтобы лучше понимать русскую культуру и литературу. Вы пришли в библиотеку. Узнайте, как работает библиотека, на какое время дают книги, на каких языках есть книги. Добрый день. Скажите, пожалуйста, какие часы работы в вашей библиотеке? У вас есть книги на иностранных языках? На каких? На какой срок я могу взять книгу? O monólogo, ele normalmente tem orientações, como as perguntinhas. Então, a dica aqui, não lê. Você vai ter tempinho para se preparar, mas depois você tenta não ler o que você escreveu. Você pode conferir o seu plano, né? De repente, anotar um pouquinho algumas palavras mais difíceis na sua fala, mas aí você tenta ser o mais natural possível. E isso depende da sua preparação antes. Como a quantidade de temas é limitado, realmente limitado, até outubro, se você for fazer em outubro, você vai ter tempinho para se preparar. Então, vamos lá para o último vídeo da Luana. Добрый день. Нет, я не люблю спорт. Если хотите знать правду, я ненавижу заниматься спортом. С другой стороны, мне нравится высокая мода, и я обожаю прекрасную кухню. Хочу оставаться стройной, но не хочу отказываться от хорошей еды. Это причины, по которым я мучаю себя упражнениями 4 раза в неделю. Раньше я ходила на тренировку в фитнес-клуб. Теперь, во время карантина, я тренируюсь дома. Я была очень ленивым ребенком. Vocês podem pensar, puxa, mas ela está falando muito bem. Está mesmo?
porque ela não está improvisando. Dentro do nível A1 e A2, e ela está fazendo para o A2 agora, né? Ela vai fazer a prova em outubro, ela está se preparando e já faz um tempinho para toda aula, para cada aula, ela traz um pouquinho para mim, né? Um material dela para a gente corrigir, para a gente treinar. Então, eu vejo que é treino. E caso você trabalhe com a professora, por exemplo, é muito mais fácil. Caso você é autodidata, o que você pode fazer, você pode pelo menos pegar uma aula com o professor que você gosta, com um nativo, para tirar as suas dúvidas de pronúncia. Porque quando a pronúncia fica mais suja, né, a pronúncia não tão correta, fica um pouquinho difícil de compreender. Então, simplesmente faça uma aula, faça 2 aulas, tira essas dúvidas com sua professora e aí você vai se sentir mais confiante. Aqui são os materiais para preparação para a prova, são os textos, que dentro de cada livro tem uns 2, 3 exemplos de textos. Então, é desses livros mesmo que eu pego as perguntas para a tarefa número 1 da prova oral, da tarefa número 2 e da tarefa número 3. Inventei nada, eu simplesmente peguei desses livros. Tem o lexítico mínimo, o vocabulário mínimo que você precisa saber para a prova, mas isso eu deixo até por conta dos alunos, caso eles tenham mais interesse para se aprofundar e estudar mais, ou para ver realmente o que eles sabem até agora. E por aí eu acho que já vou encerrar a minha apresentação. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me mandar também o e-mail. Sucesso para vocês, tudo vai dar certo. Então, eu tenho certeza que se preparando e mantendo calma, todo mundo passa na prova. Obrigada, gente.